Olá pessoal, sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre um livro que ele é colossal, tanto em tamanho quanto também de importância para a literatura mundial. Então hoje nós vamos falar, a gente vai fazer uma resenha sobre esse livro aqui incrível que é Moby Dick, do Herman Melville. Então vem comigo para acompanhar essa resenha. Pessoal, eu tava extremamente ansiosa para fazer esse vídeo aqui com vocês, porque eu já tô lendo Moby Dick já faz aí um tempinho, porque ele é um livro bem grande, né, assim, até não tão grande, né, mas ele tem até um tamanho aí razoável. E aí eu demorei um pouquinho para ler ele, muito também por conta do ritmo de leitura, que eu vou conversar com vocês hoje. Só que eu tava muito ansiosa para ler esse livro, gente, já tava aqui na minha estante fazia um tempinho, eu tava assim, muito animada, tava com um pouco de receio também, porque tem diversos comentários, né, em relação ao livro, em relação à dificuldade do livro, né, o ritmo, mas vamos conversar sobre Moby Dick. Essa minha edição aqui é do Clube de Literatura Clássica, eu vou deixar para vocês depois algumas imagens, para vocês darem uma olhada. E uma novidade antes, pessoal, que esquecendo de comentar. Eu criei um Instagram aqui pro canal. Eu vou deixar o link embaixo aí nos comentários. Então, se vocês quiserem depois, dê uma acessada. Eu não postei muita coisa ainda, só que eu vou aos poucos aprimorando. Mas vamos pro que interessa, que é a resenha do livro. Então, pessoal, para quem não sabe, né, eu acho assim, Moby Dick, assim como diversos livros da literatura mundial, né, como Romeu e Julieta, outras histórias, já ficam no nosso imaginário, né? Então, com certeza, em algum momento, você já se deparou com pelo menos um pouco da história do Moby Dick, que é essa baleia branca. Porque ela, assim, já foi mencionado em desenhos animados, em filmes, em séries, em outros livros. Então, já assim, já tá mundialmente, né, conhecido Moby Dick. Só que eu vou começar o vídeo aqui hoje falando para vocês, conversando sobre a história principal. Então a gente vai fazer primeiro a superfície, né? O que a gente pode encontrar fazendo uma leitura mais superficial dessa narrativa. Então, pessoal, a gente tem aqui a história do nosso narrador, que é o Ismael. Então, o livro, né, o primeiro capítulo, já começa com ele em primeira pessoa, né? Então o livro é narrado pelo Ismael e ele começa falando, trate-me por Ismael. Então a gente tem aí o começo do livro, que a gente vai ser apresentado a esse personagem, que é o narrador, que é um dos personagens principais. E o Ismael, ele é um cara sozinho, solitário, né? Ele no livro não menciona que ele tem família. Ele tá assim, meio sem rumo, né? Tá meio sem trabalho, ele não sabe muito bem o que ele quer fazer. No livro também, logo na primeira parte, ele fala que quando é novembro, frio e úmido na alma dele, né? Quando ele sente aquela melancolia, ele precisa se lançar ao mar. Então o Ismael, a gente começa a perceber que ele é um rapaz com essas questões existenciais, né? Uma pessoa profunda, e ele já tem uma certa experiência com navios, né? Com trabalhar em navios. Só que ele nunca trabalhou em um navio de caça às baleias. E aí, tava tudo muito calmo na vida dele, ele vai lá e decide se aventurar, né? Ele decide fazer a sua primeira viagem em um navio baleeiro. E ele vai lá e decide fazer isso. Então, esses primeiros capítulos, a gente vai ver a tomada de decisão do Ismael, o que levou, né, ele a tomar essa decisão para entrar em um navio baleeiro. E, pessoal, lembrando que na época que o livro foi escrito, a caça às baleias era liberada, né? Se podia caçar baleias. Hoje a gente sabe, hoje ainda bem, né, é proibido, porque gera inúmeros extinção, entre outros problemas, só que naquela época a caça às baleias era liberado e era muito comum, algumas pessoas ganhavam um certo dinheiro, né, então era uma prática bem comum. E o Ismael, ele decide embarcar nessa jornada, mas durante esse percurso, né, que ele tá em uma cidade e ele vai para uma cidade onde um porto muito famoso que sai os navios baleiros, ele conhece um outro personagem que vai se tornar o grande amigo do Ismael. E esse personagem é o Queequeg. Ele é, pessoal, um canibal, um nativo de terras distantes, e ele é, assim, totalmente diferente das outras pessoas ali daquela região.
Porque, né, ele tinha uma outra tribo, de uma ilha distante, então ele tem diversas tatuagens pelo corpo, ele tem a cabeça raspada, ele tem tatuagem, né, no corpo inteiro. No momento que o Ismael conhece ele tá vendendo, tipo, umas cabeças assim, sabe? Umas cabeças dissecadas da tribo que ele encontrou numa das viagens. Enfim, é algo bem horrendo no começo. E o Ismael, a primeiro momento, ele tem um espanto terrível com essa pessoa. E aí acontece deles dividirem uma cama na pousada. E essa cena, gente, é fenomenal, é extremamente engraçada. É um dos pontos que eu vou comentar mais depois, é que o livro é muito engraçado. E isso era algo que eu não esperava. Só que essa primeira parte dele, assim, é muito leve. E aí tem toda uma cena deles na cama, uma cena muito engraçada, deles dormindo juntos. Só que aí o Ismael, ele acaba se afeiçoando muito ao Queequeg e ele vai se tornar aí, tipo, o grande amigo, o grande companheiro, o grande parceiro dele nessa jornada. Aí o livro continua e o Ismael, ele escolhe o navio que ele vai embarcar para essa jornada. E lembrando, naquela época, as caças às baleias, elas duravam em média 3, 4, 5 anos. Então, esses homens ficavam muito tempo no mar, né? Então, eles ficavam praticamente isolados e demorava muito. O Ismael, ele escolhe o navio que eles vão embarcar, que é o Pequod. Então, pessoal, o Pequod é o navio em que eles vão fazer essa jornada. E já é muito interessante a gente entender um pouco do significado por trás desse nome que é o Pequod, né? Que é um dos simbolismos que a gente pode começando já a encontrar no livro. O Pequod é o nome de uma tribo de nativos americanos, né? Uma tribo indígena de nativos americanos, e que foi completamente dizimada durante a colonização né, britânica nos Estados Unidos e durante as guerras também. Eles foram completamente dizimados. E essa tribo Pequod dá o nome ao navio. Então aí a gente já começa a pegar também algumas questões já que já é legal ficar observando. E aí eles partem nessa jornada. Durante esse processo, o Ismael, ele também fica sabendo do capitão do navio, que é o Ahab. Esse capitão Ahab, ele não vai aparecer nas 100 primeiras páginas do livro. Ele vai funcionar mais como se fosse uma presença fantasmagórica ali no navio, como se fosse mesmo um fantasma, uma sombra. Se fala muito dele, menciona muito ele, mas nunca ele aparece, né? Então ele fica muitas páginas, né, sem aparecer. E o Ismael, ele tem uma grande curiosidade. Por quê? Ele vai embarcar num navio que ele não conhece o capitão, que ele nunca presenciou nessa caça. Ele não sabe nada do capitão. Só que aí, quando esse capitão é apresentado, quando ele é introduzido na narrativa, a gente vai descobrir a grande obsessão e a grande motivação daquela caça às baleias. Então, pessoal, o Ahab, além de ser um caçador de baleias, né, além daquele navio sim funcionar como baleeiro, o Ahab, ele é obcecado pela figura da Moby Dick, né, pela figura da baleia branca. Essa Moby Dick é uma baleia em que durante um combate com ela, o Ahab perde a perna, então ele anda com uma perna tipo de ferro, assim, sabe? Ele perde a perna e ele fica, assim, completamente obcecado por matar, por destruir essa baleia. Então ele tem um ódio mortal. E toda aquela viagem, o Ismael descobre que para ele, pro Ahab, para destruir a baleia branca. Então aí a gente já é apresentado para o núcleo da história, que é a obsessão do Ahab pela baleia branca. Então, pessoal, se vocês nunca leram o livro, é bem interessante você já ter essa informação, né, de que, na minha opinião, né, o núcleo principal, a gente descobre o livro mesmo quando a gente vê que a obsessão mesmo do Ahab é eternamente e de ódio por essa baleia branca. Então, e é bem legal também, nesse momento, observar como o Capitão Ahab, ele convence toda aquela tripulação a também sentir ódio e também querer caçar essa determinada baleia. Então, de certa forma, ele funciona muito como um vírus mesmo, né? Tipo assim, como algo que contagia todo mundo. Então, toda aquela tripulação, todos os marujos, ficam obcecados pela figura da baleia branca e querer destruir ela. Então, a gente tem esse núcleo principal. E gente, basicamente, essa é a história da superfície. Uma caça a baleias, e especialmente essa baleia branca.
Ao decorrer do livro, a gente também é introduzido a outros personagens, né? Do Ahab e do Queequeg, nós temos outros personagens como o Starbuck, o Stubb, o Flask. Todos eles são aí tripulantes do navio. O Starbuck e o Stubb são imediatos, né? Que seria aí como um capitão, perto do capitão, né? Quando o capitão das ordens, eles também ajudam. E a gente vai conhecendo aos poucos essa tripulação toda. E outro ponto bem interessante da gente entender é que o Pequod, né, o navio, ele funciona como se fosse um microcosmo da humanidade. Então, como se fosse que a humanidade inteira está naquele navio. Porque a gente tem pessoas do mundo inteiro. A gente vai ter o Queequeg, que é um canibal, a gente vai ter o Ismael, que vem de outro local. A gente tem outros dois personagens que eles também vieram de ilhas distantes. Um é um outro índio nativo americano. A gente tem personagens de diversos pontos do mundo. Então, o Pequod, ele funciona muito como isso, como um microcosmo da humanidade. Então, é bem interessante. E os personagens, pessoal, na minha opinião, são muito cativantes. Eu, particularmente, gosto muito do Ismael. É difícil, eu acho, a gente se conectar tanto com um personagem, às vezes, distante de nós, né? Porque tudo que ele faz é muito fora do nosso comum. Só que, assim, eu gosto demais dele. Eu penso nele como um personagem filósofo profeta, sabe? Então, ele tem muito de filosofia, né? Todas as reflexões dele. E ele também, de certa forma, vocês vão ver durante o livro, né? Ou quem já leu percebe que ele é muito profético também. Mas continuando aí na nossa narrativa, a gente já entendeu tudo isso. Sobre os personagens, sobre essa obsessão do Capitão Ahab pela baleia branca. Então, pessoal, agora eu queria falar para vocês sobre algumas características do livro que vocês que vocês vão encontrar aí durante a leitura. A primeira delas, eu acho interessante falar que esse livro pode ser classificado como um livro de romantismo sombrio. O romantismo sombrio foi um movimento que se desenvolveu também durante o romantismo, né? Seria como se fosse um irmão mais sombrio, né? Mesmo, mais profundo do romantismo. Então, o romantismo sombrio, geralmente, ele tinha características que a gente encontra no Moby Dick, como, por exemplo, a gente tem uma visão pessimista da natureza humana, a gente tem esse fascínio pelo mistério, pelo desconhecido, pelo abismo e também uma exploração do inconsciente. Então, tudo isso a gente pode observar quando a gente estuda o romantismo sombrio e, consequentemente, você consegue encontrar em Moby Dick. Isso é bem interessante, né? Então, o Melville, quando ele criou a história, ele colocou esses elementos do romantismo sombrio. É bem interessante isso. Outro ponto legal que eu tô lembrando agora de falar pra vocês, o Melville, ele era muito amigo do Hawthorne, do Nathan Hawthorne, que ele é escritor de A Letra Escarlate. Tem vídeo aqui no canal também sobre A Letra Escarlate. Eles eram grandes amigos, tanto que a dedicação do Moby Dick é pro Hawthorne, então eu acho isso bem interessante. E ambos, né, fizeram livros aí do romantismo sombrio. É bem legal também pensar, porque eu vi em um texto, vendo mais sobre Moby Dick, que o Melville, ele escreve pro Hawthorne falando que ele teria criado um livro maldito, né? É bem interessante pensar isso depois que você termina a leitura e consegue raciocinar sobre tudo isso. Então me deixem embaixo nos comentários depois se vocês concordam com essa opinião, com essa visão do próprio autor, né? Mas vamos continuar, galera, sem perder o foco aqui. Outro ponto que eu queria falar pra vocês agora são algumas coisas que eu percebi durante a leitura, né? Primeiro delas é que eu falei agora há pouco. Eu achei o livro, gente, muito engraçado. Principalmente aquela primeira parte do encontro do Ismael com o Queequeg, dele subir no navio, das primeiras páginas, eu acho assim, muito, muito interessante e muito engraçado. Que era algo, como eu disse, que eu não esperava. E até no final do livro também tem alguns pontos bem, bem interessantes que você dá até uma risada ali. Um outro ponto é que, com certeza vocês já ouviram falar, que é um livro que ele acaba ficando bem arrastado, de um ritmo lento, de um ritmo pragmático. Isso porque, gente, nós vamos ter aí longos capítulos, não tão longos, né? São vários capítulos, os capítulos não são tão longos, mas são vários.
em que o narrador, que o Ismael, vai contar pra gente tudo sobre a cetologia. Cetologia é o estudo da baleia. Então, gente, nós vamos ter aí muito descrição de baleia, de como as baleias são, do que elas são feitas, do que faz com a baleia depois que você caça a baleia, de secar a baleia, pegar a gordura, como que faz aí o ritmo do navio. Então, essas partes são, assim, bem longas e não só a minha opinião, né? Muita gente fala que fica bem arrastado e até um pouco chato. E isso eu concordo. Em alguns momentos do livro fica bem arrastado, né? Você fala... No começo é meio intercalado. O Ismael continua a história e no outro capítulo ele fala um pouco sobre a baleia em si. Só que tem um momento que é um capítulo atrás do outro falando só sobre a cetologia, né? E isso acaba ficando meio chato às vezes, meio arrastado. Mas tudo isso tem um motivo, tem um porquê, depois a gente consegue entender e ligar melhor os pontos. Só que, na minha opinião, fica assim um pouco arrastado e fica um pouco difícil de ler. Por isso até que eu não terminei ele antes, né? Porque às vezes eu pegava, sei lá, 40 minutos pra ler, mas eu lia tipo 15 páginas, porque tava bem arrastado. Só que é assim mesmo, né? E eu acho que livros profundos igual Moby Dick tem dessas coisas, né? Tem disso. Mas é um ponto interessante. Um outro elemento que eu acho legal a gente falar é a questão de ser um livro que todo momento a gente tem uma questão mística e espiritual muito forte naquela tripulação. Então, como eu mencionei também agora há pouco que a figura do Ahab funciona quase como um fantasma, eu acho que o tempo inteiro aquela tripulação, aquelas pessoas, elas têm uma consciência meio mística do que está acontecendo. Isso é uma característica também do romantismo sombrio, né? Essa questão do espiritual, do misticismo. E eu acho que se funde muito isso, né? Que é um livro que ele que em muitas partes ele é realista, né? Totalmente do cotidiano, só que ele coloca um misticismo no meio, né? Então, muitas vezes os próprios tripulantes, né? Eles fazem aí algumas profecias, os maus presságios do que vai acontecer com o navio. Eu acho esse elemento muito fabuloso, sabe? De como o Melville ele coloca isso na história. Como ele coloca essa questão do espiritual muito forte, né? Então, todos os personagens eu acho eles muito espirituais, tirando o Flask, que é tipo o sinônimo do capitalismo puro. Mas fora isso, eu acho os personagens muito espirituais, é muito interessante. Um outro ponto também que a gente precisa falar, e que eu falaria aqui por 2 horas, sem problemas, é a escrita fenomenal do Melville. Gente, esse homem aqui, ele escrevia de um jeito, sabe, fora do comum, de base. É assim, riquíssimo. O jeito que ele coloca as informações, eu acho que é um dos livros mais ricos que eu li em questão de informações embutidas nele, sabe? Ele coloca informações, ele coloca as questões de uma maneira que você consegue ficar apaixonado, você consegue ficar vidrado na forma que ele escreve. E por mais que esses capítulos, né, técnicos, ficam meio chatos, ele escreve tão bem que só de você se concentrar na maneira como ele escreve fica interessante. Então aqui é um dos pontos que eu tenho que mencionar, que é essa escrita fenomenal do Melville, gente, sério. Acho que é por isso, né, que esse livro é considerado aí o grande romance americano, muitos dá pelo fato dessa escrita monumental que é do Melville. Então, é um desses outros pontos. Uma outra questão interessante é que eu mencionei para vocês, né, que o livro é muito rico de informações. É bem interessante, pessoal, vocês pegarem uma edição com bastante nota de rodapé, porque ajuda bastante. Tem algumas palavras, tem alguns conceitos, né, que com uma nota ali, né, com uma pesquisa fica bem mais claro. Isso porque, gente, o Melville, ele vai fazer muitas referências à Bíblia. Então, gente, referências bíblicas tem o tempo inteiro. Tem muita mesmo. Muitas referências bíblicas. E ele também era um apaixonado por Shakespeare. E a gente tem aí muitas referências também a Shakespeare no livro. Algumas estão até escondidas e depois que você vê ou depois com uma pesquisa que você consegue entender o paralelo. Só que ele tem aí diversas referências, tanto a Bíblia quanto Shakespeare. Esse aqui é um livro muito focado, né, na Bíblia, na minha opinião. Então a gente tem tudo isso. Bom, galera, dito essas coisas, então acho que pelo menos eu tentei ao máximo mostrar pra vocês como o livro funciona. Eu acho que a intenção desse vídeo é essa. Mostrar pra vocês como é a narrativa, os personagens, algumas características. E pro final agora eu queria falar pra vocês sobre os simbolismos por trás da baleia branca. Porque, gente, uma das maneiras de você ler o livro é essa que eu comentei com vocês. Uma caça à baleia, né? Um homem obcecado por uma baleia, caça às baleias.
Mas a gente tem aí diversas camadas de interpretação. Então, ao longo da história, né, ao longo dos estudos literários, diversos críticos, diversas pessoas, diversos leitores fizeram aí muitas teorias do que seria realmente essa baleia branca. Então, aqui no livro, a baleia branca pode ter diversos significados. A baleia branca não necessariamente tem que ser só isso. Então, a gente pode ter uma visão do homem em busca de Deus, que é, na minha opinião, a interpretação que eu entendi, que eu vejo da história, tá? Claro que acho que nenhuma é verdadeira, né? Tem várias opiniões. Só que uma delas é isso. É a busca do Ahab por Deus, pelo infinito, pelo abismo, pelo algo que você não consegue colocar em palavras. E é interessante que essa procura dele se dá por ódio. Então, o Ahab, ele não consegue entender o infinito, ele não consegue entender o universo. E ele quer não só conhecer, ele quer destruir. E essa é a minha visão, pelo menos. Então, esse universo, que muitas vezes, né, esse infinito, que muitas vezes ele é indiferente a gente. Então, as coisas são... o universo, ele não necessariamente tem que explicar algo. E, na minha opinião, o livro é a busca desse personagem por explicação. E quando essa explicação não vem, quando esse Deus não responde, quando esse universo não responde, ele fica com ódio, ele fica com raiva e ele quer dominar, ele quer destruir. Então, uma dessas interpretações é essa, que a baleia branca significa o infinito, significa o universo, significa a figura de Deus. Uma outra teoria também é a teoria de que, na verdade, toda essa história seria sobre o inconsciente da humanidade, o inconsciente coletivo, e que o Ismael seria o narrador desse inconsciente. Isso também porque se dá que o romantismo sombrio, ele tem muito essa questão do inconsciente, né? E muitas vezes a gente percebe isso ao longo da leitura, algo, tipo, por meio dos símbolos, né? Então, símbolos muito ligados ao inconsciente. Então, é uma das maneiras. Uma outra também é a questão do capitalismo, não só do capitalismo, mas como, tipo, a forma que a sociedade estava organizada. Eu até falei, né, que o Flask, na minha opinião, é a personificação do capitalismo. Não criticando a gente, mas assim, falando, por exemplo, de uma sociedade que só pensa no consumo, que só pensa no dinheiro, só pensa em lucro e não vê as outras questões do lado. Por exemplo, a destruição que isso pode causar. Então, às vezes, a gente pode também ter essa visão do capitalismo. Uma outra também é a forma de ser a natureza. O Moby Dick pode representar a natureza. E, como eu disse antes, né, essa natureza também pode ser indiferente. E eu acho que o Ahab que coloca significado na baleia, não ao contrário. Isso é bem interessante. Então, pessoal, a gente tem toda essa visão do que é essa baleia branca, né? Ela pode ser o acaso, ela pode ser o bem absoluto, ela pode ser o mal absoluto, ela pode não ser nada, só uma baleia. Então, aí tem diversas questões. Isso fica bem interessante no capítulo, um dos meus capítulos preferidos, que é o capítulo da cor, acho que é a brancura da baleia, em que o Ismael ele vai falar sobre o que realmente aterroriza, o que realmente a Moby Dick aterroriza ele, né? Que é a brancura dela. Então, a Moby Dick ela é reconhecida pelos navegadores porque ela é totalmente branca, branquíssima do tudo. E aqui o branco na história, ele não vai representar a pureza, a paz, a calma. Ele vai representar algo que não tem limites, que não tem forma. Então, o branco, ele é algo que você, se você vê, ele é infinito, ele não mostra nada. Então, aí o medo dele pode estar relacionado a algo sem forma, né? Sem você conseguir catalogar, sem você conseguir entender, sem conseguir colocar em palavras. Eu acho que pode ser também uma interpretação. Eu gosto muito desse capítulo e vi ele dessa forma. Então, aí alguma dessas teorias. Mas assim, gente, é a primeira vez que eu li Moby Dick. Tenho certeza que eu deixei passar algumas coisas. Por mais que eu tentei pesquisar muito ao longo da minha leitura, né? Toda hora eu parava e fazia pesquisas, só que eu acho que ainda assim passou muita coisa. E outro ponto também é que eu acho que numa releitura futuramente, que eu quero fazer daqui a um tempo, uns anos, né? Vamos esperar um pouquinho. Eu acho que com certeza você pode ter uma outra visão. Às vezes você lê a primeira vez e você não percebeu quase nada. Aí na segunda você fica um pouco mais admirada. Só que na minha visão, foi um livro que eu gostei muito de ler. Acho que foi meu último livro de 2025.
Logo mais vai ter vídeo aqui no canal sobre os livros desse ano. Foi um livro que eu gostei demais de ler. Eu acho que quem nunca leu deve sim se jogar nesse mar, se jogar nesse oceano, porque vale muito a pena. É uma literatura que te modifica, né? Eu acho que isso que é importante. A gente aprende muito com o Ismael, se você parar para pensar. Esse personagem que observa, que vê, que pensa, que aprende, eu acho isso muito legal. O Ismael é um personagem que eu gosto muito. A escrita do Melvin é incrível e todos esses simbolismos te coloca para pensar. Então é um livro que eu gostei demais, pessoal, e recomendo fortemente. Agora eu quero saber de vocês. Se vocês aqui já leram Moby Dick, deixa aqui embaixo as suas teorias. Qual é a tua visão da baleia branca? O que você acha que ela é? Vocês acham que ela é o infinito ou ela é nada? Ou é as duas coisas? E se você nunca leu, se você tem vontade, quando pretende ler, deixe tudo aqui que eu leio tudo e tento responder. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e vejo vocês em breve.